Vamos lá. O Alexandre mandou um vídeo aqui. Vamos ver. Pastor do PCC tem 6 milhões lavando dinheiro. Que isso, mano? Dinheiro, pegação desenfreada, cachês milionários e pessoas agindo de maneira Eita! estranha. Estamos falando de um baile funk ou das igrejas evangélicas? É difícil saber. O fato do nome de Deus e da igreja aqui no Brasil ter virado sinônimo de piada e polêmica há muitos anos não é novidade para a maioria das pessoas. E ao contrário do que muitos acham, isso não faz parte de uma agenda satânica. Sabiam que nos Estados Unidos, quando você é acusado e é considerado inocente, o governo paga uma boa grana pra você? Aqui no Brasil é diferente. Eu acho que se você for acusado e você for inocente, o outro é processado por calúnia, não é isso? Do diabo que quer destruir os bons costumes e a família tradicional e ensinar as crianças a virarem gay nas escolas. Não, relaxa. Os verdadeiros responsáveis por isso acontecer são justamente eles, já que com uma breve pesquisa no Google, você encontra reportagens com os mais Como tirar a música errada? Putz, mano. variados Eu absurdos, acho que é só desde a mod. venda de terrenos no céu, até mesmo incentivos a não Música entrar na errada. faculdade e vender picolé. A lista de absurdos só aumenta e existem vídeos inteiros. Poxa, pior que na minha adolescência, quando eu tava na igreja. E aí. Eu passei pra faculdade, que na época, quando eu fiz o Enem, eu fui bem no Enem. Passei em primeiro lugar em filosofia na faculdade. Eu tinha passado em outras coisas também. Passei para psicologia, passei para direito até na UFRJ lá e filosofia. Eu passei em primeiro lugar. E como eu passei em primeiro lugar em filosofia, eu fui contar pro pessoal, né, lá na igreja. E aí eu fui chamado em reunião, mano, porque eles não queriam que eu aceitasse, que não era pra eu ter ido, porque eu ia me desvincular, eu ia ficar rebelde, eu ia ficar maluco. Eu falei, caralho, mano, os caras me desligaram de tudo só porque eu passei em filosofia. Aí depois, no culto seguinte dos jovens lá, fizeram uma pregação só pra falar assim, nossa, tem jovem agora da igreja que quer criar sua própria filosofia de vida. Eu fiquei tipo, meu Deus, mano, o que que eles estão falando, cara? O que que eles estão falando? É coisa do capeta, mano, eu ouvi muito isso, cara. Aqui no YouTube dedicados a expor problemas das igrejas evangélicas no Brasil. Sabendo disso, eu resolvi trazer a minha contribuição como alguém que frequentou por 17 anos desde que nasceu. Porra, igualzinho a mim, cara. Igualzinho a mim. Eu, 17 anos, eu nasci na igreja. Aí, eu saí da igreja eu tinha quantos anos? Quando eu entrei pra faculdade mesmo, que eu tava puto já, foi 17 ou 18? É, pode considerar 17, porque 18 eu entrei pra faculdade, eu tinha acabado de fazer 18, né? Eu tava fazendo aniversário 17, 18 e já tinha entrado na faculdade. Então, é, 18 anos assim. 17 anos, né? 18 não conta. Ah, bota 18, vai, 17, Leu 18 anos. praticamente toda a Bíblia e passou por um discipulado com o pastor. Eu Nesse também, eu meio também. tempo, eu vi muita coisa errada, Mano, que isso? Me identifico para demais. dizer o mínimo. Então, até onde vai esse buraco de escândalos e polêmicas? Todas as igrejas são apenas lavagem de dinheiro? E as pessoas lá de dentro realmente vivem uma vida de santidade? Tudo Não. isso e muito mais no Já vídeo adianto que não. de hoje. Eu quero Mas, ó, eu levava a sério. Quando eu tava na igreja, eu levava a dividir sério, um mano. pouco com vocês as minhas experiências nos bastidores, daquilo que rola por trás das fachadas e, claro, as maiores polêmicas desse meio. As vidas perfeitas, luxo envolvendo grandes Ah, líderes com e até certeza. mesmo lavagem cerebral. Mas antes, ao invés de dar o seu suado dinheirinho pro pastor picareta Mano, pior que eu me arrependo de muita coisa, sabia? Vou falar pra vocês. Tipo, eu sinto que eu perdi muita coisa na minha adolescência por conta de igreja. É muito triste isso, cara. É muito triste. Eu sinto que eu perdi muita coisa mesmo, muita coisa. Porque a criança, o adolescente, assim, a gente tem que passar por várias coisas, várias fases. E os caras proíbem tudo, tá ligado? Então eu descobri muita coisa muito tarde. Muito tarde. trocar de carro, que tal investir em peças de roupa tecnológicas que não amassam, não desbotam Gabismo, e são anti-odor? E é claro que eu tô falando da Insider, a pátria também calça propaganda. peças eu dou no nível. Vou resumir com duas palavras. Parabéns. Parabéns. E juntando a Black Friday com peças no site. Ao colocar as perde mais tempo e Bora, descontar. bora, E bora. sem mais delongas, se ajeitem na cadeira ou no sofá com aquele cafezinho e bem-vindos a mais um vídeo O da gabismo, série mano. Expondo a Farsa, que já é bem Conta antiga mais aqui sobre no o que é o gabismo, cara. Conta mais sobre o gabismo. canal. Dessa vez, vamos falar sobre as igrejas evangélicas. Um tema muito polêmico que sempre volta Eita, eita.
Eita! Alta Eita! discussão nesse meio Vocês estão vendo o que eu tô vendo? é a fortuna exageradamente grande, digamos assim, de alguns líderes religiosos. A gente pode pegar os exemplos Mano, pior que eu era da igreja lá, a igreja era pequenininha. A igreja era muito pequena. E aí, tipo, tinha uma parte que a gente tava no chão de barro mesmo, ventilador de teto, gente suando na igreja, era igreja pequenininha. Com o tempo, a igreja ficou a maior igreja da cidade, mano. A igreja cresceu pra caraca. Tanto que cabem quase 2.000 membros na igreja. Ela cresceu muito. E o pastor que morava em um lugar, morou em um condomínio fechado, que a casa mais barata é 1,5 milhão. E o carro dele, ele trocava todo ano, ele e a esposa, e eram carros milionários também. Aí eu falei, tá errado isso aí, né? mais conhecidos, que são o do Edir Macedo, com um patrimônio avaliado em 5,6 bilhões de reais, É bizarro que literalmente virou uma empresa, virou um negócio, tá ligado? Ter igreja virou um e negócio. Valdemiro Santiago com 400 milhões. Só o fato deles possuírem essas quantias absurdas de patrimônio já é um sinal de alerta bem grande sobre a origem do dinheiro. Mas Exatamente, a Alexandre. história fica ainda pior quando você descobre que isso foi além de meras suspeitas. Os dois já foram acusados de estelionato. Não, Mugatinho, você tá confundindo aí com o catolicismo. Padre não casa. Padre tem celibato, pastor não há celibato. Martim Lutero, 1500 lá e 45 lá no Concílio de Trento definiu essa parada aí, as 99 teses lá de Lutero, né, a reforma protestante ali. O catolicismo permaneceu com o celibato dos padres. Já as igrejas evangélicas enfim, Calvino, protestante aí de metodista, ortodoxa ou não, presbiteriana, wesleyana, batista, assembleia, congregacional, e daí vai bola de neve, igreja da parede preta, Deus é amor, paz e vida, e aí vai por diante um monte de igreja aí pastor pode, entendeu? Pastor e pastora. Que pra quem não sabe é quando você engana alguém visando Arrasei na explicação, mano. Pô, mano, eu só fui fazer filosofia, mano. Eu só me interessei por filosofia porque minha mãe é teóloga. E desde que minha mãe passou pra faculdade, ela não tinha com. Eu era muito pequeno. com fome. Pequeno, tipo assim, eu tinha uns 9, 10 anos por aí. Não tinha com quem me deixar. E ela me levava pra faculdade com ela. Eu participei de todas as aulas. Eu me formei em teologia com a minha mãe. Só que na teologia você estuda muita filosofia. E o cara que dava aula de filosofia e o de psicologia, porque também estuda psicologia, porque pastor faz o tipo de apelo, né, que é conversar com gabinete, né? Conversa com as pessoas ali como se fosse uma sala de psicologia. Então tem que fazer psicologia e filosofia, tem essas matérias. Eles conversavam muito comigo, porque eu me apaixonei ali por tudo que eles falavam, né? Questão de Platão, Aristóteles, falava de Nietzsche pra caramba, e muito bem, por sinal, né? E juntava tudo. Eu nem sabia que Sócrates era citado na Bíblia. Sócrates, o Paulo cita Sócrates, então eu aprendi bastante coisa. Eu falei, cara, eu gostei dessa parada. Aí com o tempo eu fui crescendo com filosofia e eu fui e entrei pra filosofia. obter lucro com isso. Seja pela venda de sementes de feijão milagrosos ou pela Vira pastor, mano? Não. compra da Rede Record por Sério, Milei? Pois é, mano. Doideira, né, mano? Coisas da vida aí. 260 milhões feita pelo Edir Macedo. É muito dinheiro. Mas se você, assim como eu, tem menos de 30 anos, provavelmente nem sabe quem são esses caras. No máximo ouviu dizer, viu na televisão, já que eles são de uma época dos Eu conheço muito bem, né, mano? nossos pais ou Eu vivi isso a minha vida inteira. avós. Então por que não falar sobre os atuais magnatas do evangelho? Existe uma página excelente no Instagram que se chama Outfit do Templo. Um perfil dedicado a mostrar roupas e artigos de luxo muito Conhece caros também? que os famosos do Pois meio é. gospel utilizam. E sabe qual é a melhor parte? A conta foi derrubada. No mínimo estranho, né? Coincidência? Acho que não. Acessando os perfis reservas, ainda é possível ver alguns casos bem emblemáticos. Por exemplo, pastores usando Rolex que custam mais do que um apartamento, Mas na moral, quem paga no relógio de 168 mil reais? Ferraris de luxo, bolsas e assim por diante. Até aí tudo bem, Você ama esse vamos perfil, ser é? justos, não existe problema nenhum em você ser uma pessoa bem-sucedida e gastar o seu dinheiro com o que quiser, mesmo sendo um líder religioso. Se bem que pra mim é muito idiota a pessoa pagar caro em uma coisa só porque é de marca, É exatamente o que eu acabei de falar. mas beleza, cara. O problema começa quando esse mesmo pastor pede pros fiéis doarem um salário mínimo Cara, Valdemiro Santiago já morreu 300 vezes e voltou 600 vezes, mano. Esse cara já explodiram o carro dele blindado com uma bomba, uma mina no chão. Ele não morreu. Já meteram uma facada no pescoço dele durante o culto. Ele não morreu. Eu não sei. Tudo que aconteceu com o Valdemiro Santiago, mano, ele não morre, mano. Já tentaram matar esse cara de várias formas possíveis. inteiro pra receberem recompensas do Valdemiro é sinistro. E se você pega a história das igrejas evangélicas no Brasil, é doideira, né? Porque de Macedo era um cara que foi o cara que fez a Universal,
que o Edir Macedo era parente, não sei se era primo, irmão do R.R. Soares, que é da TV, que aí fez a igreja lá dele da Graça, aí conheceu, que é cunhado, a irmã dele, né, casou com o Valdemiro, que virou cunhado dele, é tudo família, que criou a Igreja Mundial, que é do Valdemiro, tipo, todos eles, as maiores, é tudo a mesma família, mano. Poucas pessoas sabem disso, mas céu, enquanto é tudo família, mano. É tudo família. Poucas pessoas sabem disso, mas é tudo família. usa relógios de 50 R.R. Soares, Valdemiro Santiago, Bispo Edir mil Macedo. reais, quando pede ajuda para pagar o aluguel ao mesmo tempo que ostenta uma moto nova. Ou ainda, como eu citei antes, quando tem formação acadêmica e uma Ó o André vida Valadão. muito bem sucedida, mas diz para os seus membros venderem picolé e não fazerem faculdade. André Valadão foi lá pra igreja. Quanto que ele cobrou pra ir lá na igreja cantar? 44 mil reais. E sabe o que é pior? Eles conseguem. O que não falta na internet são relatos de pessoas dizendo que doaram tudo que tinham para essas grandes Também, o André Valadão, a irmã, né? São os três irmãos, a Mariana, a Ana Paula e o André Valadão. São filhos do Valadão. O Valadão é um cara também que comprou alguma coisa assim, mais uma igreja, a Lagoinha. A Lagoinha, conhece a Lagoinha? Então aí, ó, mais uma família Valadão, que escandalizou porque a Ana Paula Valadão falou assim, gente, eu não sei que tem tanta irmã gorda na igreja, você é templo do Espírito Santo, você não pode ter um corpo tão... Espírito Santo não quer uma mansão, aí tipo assim, foi mal bafafá, isso aí, né? E aí foi cancelado aí. grandes igrejas e depois entraram na justiça alegando lavagem cerebral, de que elas apenas foram coagidas para fazer isso. E olha, sendo alguém que passou 17 anos lá, eu posso garantir que isso não é nenhum exagero. É. Um dos principais Pra quem viveu sabe que isso é muito normal. problemas da igreja atual Normal, né? é que ela é um terreno muito fértil para todo tipo de golpe e falcatrua, o mais completo circo. É muito fácil você enganar os fiéis porque o que tá em jogo ali é uma suposta salvação eterna. Ou você faz exatamente o que o pastor tá dizendo, ou o você seu vai pro lugar lá em inferno. cima não é É garantido, isso aí hein? mesmo. E quem, assim como eu, já foi doutrinado por essas ideologias, Cresceu sabe com bem medo. o quanto é pesado a sensação de que vai ir lá pra baixo. Inclusive, eu já tive várias crises de ansiedade por isso. A maior parte das pessoas que frequentam as igrejas, grandes ou pequenas, não importa, são em sua maioria pobres e desinformadas. E isso não é um julgamento, é uma constatação. Não é difícil ver casos onde alguém começa Porque é muito fácil fazer uma igreja, abrir uma igreja, ser pastor. Você não precisa de teologia para ser pastor. Esse é o problema. E mesmo se você se tornar teólogo, você não sabe a índole da pessoa que vai abrir aquela igreja, sabe? O que ele pode fazer com os membros daquela igreja. Então é complicado. E qualquer igreja, tipo, às vezes uma mesma rua tem 3, 4, 5 igrejas, mano. É bizarro. a buscar outros conhecimentos fora dessa bolha, a questionar todo esse sistema e acaba indo embora por perceber o absurdo presente nesses lugares. Não pode isso, não pode aquilo, se fizer tal coisa você morre pra sempre. Agora imagine É normal. Quando a gente fala que é normal, que não é exagero, é que muita gente não acredita o que acontece. Tipo, ah, não, isso é mentira. Não, não. É bem normal ali dentro, entendeu? Não que seja algo normal, mas algo que quem vive tá acostumado a ver. É a mesma coisa, isso o Durkheim já falava, que é um dos pais da sociologia, se não o pai da sociologia. Que ele falava da normalização social, anomalia social, esqueci o nome exato agora, que tipo assim, é o que acontece no Rio de Janeiro, né? São Paulo também acontece isso. Se a tua rua, se o teu bairro é muito tranquilo, esse é um dos exemplos que ele dá, e alguém morre na tua calçada, vira um escândalo. E todo mundo começa a falar sobre aquilo, sabe? Nossa, morreu, mataram uma pessoa ali e tal, todo mundo começa a falar sobre aquilo. Agora, se todo dia aparece alguém morto na tua calçada, aquilo vira normal. No Rio de Janeiro, nas comunidades e até em alguns bairros, tem muito tiroteio. Toda semana, que era onde eu morava, tinha direto tiroteio. Quando dá um tiroteio, você fica, cara, teve um tiro. É uma normalidade. Só que dentro de um bairro, numa comunidade, aquilo é normal. Sabe? Isso a sociologia explica dessa forma. Basicamente o Rio, exatamente. No Brasil que tu não precisa ser especialista para abrir, exatamente, cara. Esse é um ponto, sabe? Se eu não me engano, o nome dessa ideologia de Durkheim é normalidade social, a patologia social. Cara, eu esqueci. Busquei aí no Google, eu esqueci o nome, cara.
Me fugiu da memória. Imagina dizer isso pra alguém que não tem a mínima Que ele entra com as sanções por conta capacidade disso. de rebater com argumentos. É exatamente o que eles fazem. Uma vez conversando com a minha avó, que nunca pisou numa escola, não sabe ler nem escrever, mas que passou a vida inteira na igreja, ela me disse que na sua época as mulheres não podiam cortar o cabelo, vestir roupas acima do joelho e Pesquisem sobre acreditem Durkheim, é bom. se quiser, usar métodos contraceptivos. Porque tudo isso poderia anular a sua salvação. Olha que legal. Eu Por isso que a galera tinha muito filho, mano. diria que foi até por esse motivo que ela teve 9 filhos. Exatamente. Olá, Marilene. Mas se você acha que essas coisas só aconteciam antigamente, tá muito enganado. Até hoje, em igrejas menores de bairro, onde as pessoas são mais carentes e não têm acesso a tanta informação, é muito comum ver esse tipo de problema. Só que, como eu disse, são igrejas pequenas que não têm visibilidade, às vezes nem perfil em rede social. E também, nesses lugares com 100, 200 membros, existe outro grande problema. Em diversos casos, os pastores e líderes não têm informação nenhuma em nada, são aleatórios que Novamente, não é um problema da igreja em si, é um problema das pessoas que comandam essas igrejas, né? Esse é o problema. supostamente receberam um O chamado problema nunca é a parada em si, algo que foi criado. O problema é o ser humano que tá liderando aquela parada, entendeu? divino para cuidar de pessoas. Ou seja, na prática, qualquer um pode abrir a sua igreja de esquina, pegar dinheiro dos membros e viver dessa forma. E mesmo quando eles têm alguma formação prévia, o que garante que as intenções são boas? Foi o que E eu se falei. esse cara estiver abrindo uma igreja só para ganhar dinheiro? Afinal, Exatamente. não existe nenhum órgão regulador, ele pode muito bem enganar todo mundo sem que aconteça nada. Mas quer saber? Ah, deixa pra lá, deve ser coisa da minha cabeça. E nesse mesmo tópico sobre como é fácil ser alguém relevante no meio evangélico, por que não citar os cantores e pregadores mirins? Um dos Mano. melhores exemplos é a tal Vitória Souza, que já era Isso é muito complicado. convidada para pregações quando tinha 16, 17 anos. E também alguns outros moleques que parecem ter saído diretamente da escola pro púlpito. E assim, galera, É eu bizarro. também já fiz isso, eu não vou ser hipócrita Eu também, chat. aqui. Eu entendo que não existe idade certa pra pregar, cantar e ministrar. Pregadora do iPhone. Pô, mano, na minha época, quando eu era criança, não tinha, não. Deus pode usar quem ele quiser. Na Bíblia usou até uma jumenta. Mas, cara, os Fato. próprios evangélicos dizem que com Deus não se brinca e que tudo tem que ser levado muito a sério. Então, por que pra ser padre, por exemplo, você precisa cumprir uma série de requisitos, incluindo ter mais de 25 anos e faculdade teológica, mas pra se tornar pastor ou qualquer outro cargo grande na igreja, não tem nenhum requisito. tem. E pra quem é um pouco o que eu mais falei. ligado, já entendeu aonde tudo isso termina. Junte um povo pobre Estelionatário. e ignorante que vai acreditar em qualquer besteira com um lugar sem nenhum critério pra cargos de liderança. Aí ele botou o símbolo do Deus é amor. E veja a mágica acontecendo. Inclusive, tem um meme muito Deus é amor é o famoso não há ferro. engraçado na internet Mano, mostrando que a isso. venda de uma igreja na OLX, onde o anunciante coloca que tem, sei lá, Vendo. Ponto. Igreja montada com 300 fiéis. Caralho, mano. 80 mil. Oportunidade única. Vendo igreja com palco, púlpito, com som, bateria e teclado. Tá. 300 fiel com bons dizimistas rendendo mais ou menos 7 mil reais por mês. Menos valor do aluguel imóvel de 1.400 reais. Tudo depende do seu poder de persuasão. Mano. Que bizarro, cara. 300 membros todos os meses e que isso rende em torno de 7 mil reais a depender da lábia do pastor, conforme as palavras do próprio anúncio. E eu sei que talvez Caralho. esse post específico não Santa Catarina. passe de uma brincadeira, mas mano, pode acreditar que isso acontece, eu sei. Não, eu também acho que é meme. Eu acho que é meme. É meme, não é Tem possível. muitos é lugares meme. que são o puro suco do entretenimento e não tem seriedade nenhuma. Mas então, sabendo que nas igrejas nós encontramos pessoas Vai completamente comprar. despreparadas em grandes cargos, lidando com outras pessoas vulneráveis, com problemas psicológicos e sem muito conhecimento, como será que fica a parte psicológica dessa gente? Mano, eu acho que é pior com criança, te falar, porque eu passei por isso. Com criança é ruim. Hoje em dia eu vejo uma divisão que tem dentro das igrejas, né? Tipo, tem o culto das crianças, dos jovens, dos adultos, dos casados, dos idosos. Antigamente era tudo misturado numa bolha só, mano. Então a criança ouvia coisas muito pesadas que
Criança não deveria ouvir, mano. Agora nós vamos entrar em águas profundas, num assunto mais Seu país espinhoso aí, e ó. bem pessoal, onde todas as pessoas que já tiveram a experiência de frequentar e seguir à risca a religião vão entender. Algo muito pregado pelos pastores e líderes é a tal santidade. Aquela velha Puta de história de santidade. que tudo é pecado, não pode beber, fumar, transar, se tocar, e alguns até dizem que não pode nem assistir TV. Acreditem, essas coisas são reais. A questão de assistir TV realmente O fato é que quando você se torna membro de uma igreja e começa a viver aquilo de verdade, vão existir uma série de imposições. Vale destacar nesse ponto do vídeo que as coisas que eu tô dizendo aqui são as mais gerais possíveis. No Brasil, nós temos uma divisão gigantesca nas igrejas, onde cada uma acredita ter a verdade suprema. E são os famosos dogmas. é por isso que tem tantas denominações diferentes. Tem os protestantes, os pentecostais, batistas, assembleanos, luteranos, adventistas, reformados e assim vai. Nem eu sei todos, só pra É vocês muito, terem gente. noção. A É doutrina muito. de cada uma pode mudar muito de um lugar pro outro, por isso eu tô pegando aquilo que acredito ser um consenso entre todas com base na minha experiência. E falando nela, chegou a hora de contar algumas coisinhas. Infelizmente, em diversos casos, a igreja se torna um lugar de muito julgamento e teatro de uma vida. Pô, Cap, tem muita diferença entre uma e outra. São muitas, mas existem muitas diferenças. São muitas mesmo. Tipo, é tão bizarro as diferenças que uma julga a outra de ser seita, né? Seita. E eu entendo uma parte e alguma coisa eu desconsidero. Interpretação da Bíblia, mano. Exatamente. Exatamente. Sabe, por exemplo, o testemunho de Jeová é uma parte que os outros vão chamar de seita, porque todos concordam ser uma seita. Até onde eu sei, até onde eu estudei, eles acreditam a partir do do Antigo Testamento. O Novo Testamento, eles não acreditam que Jesus era o Messias de verdade. Ele era apenas mais um profeta, assim como Moisés, assim como Elias, assim como outros profetas também foram, passaram pela terra. E que o Messias ainda está por vir, entendeu? Então, tipo, Muito prazer. ele não Eu sou o Henrique. acredita que era Messias, então se torna uma seita. Isso na cabeça dos outros dogmas. Os adventistas já acreditam na questão do sábado. Eles priorizam muito o sábado é santo. Meu pai é adventista, eu falo isso com muita força. Então, tipo, eu falo com razão, né? Sábado, o pouco que eu convivi com meu pai era insuportável. Eu não podia fazer nada no sábado, nem jogar videogame, nem andar. Eu tinha quantidade de metros para andar num sábado, sabe? Então, o sábado é totalmente sagrado. Então, tipo, não que eles não vivem os outros testamentos, mas porque alguns consideram seitas, porque eles vivem mais isso e mais visões de outros profetas que vieram depois da Bíblia, que é Ellen White, no caso Intervalo dele, comercial recebido. que é uma mulher que foi pro céu e desceu. E aí eles acreditam mais nessa visão do que qualquer outra coisa. Segue mais isso do que a Bíblia base, em sua maioria. E aí vai lá e os outros chamam de seita. Gente, não tô querendo ofender nem nada, não. Tô falando o que acontece dentro da teologia, tá? Como acontece. Não tô declarando o que é, não tô falando que tá certo ou que tá errado. Tô falando como acontece. Aí a metodista ortodoxa é de métodos e ordens. Metodista wesleyana, aquela que segue as palavras de Wesley, um pastor que fundou a igreja tal. Ele tinha um dogma tal. Numa igreja, assembleia original, tradicional, essa é a palavra certa, você não pode. A mulher não pode usar nada curto. Na renovada ela pode, sabe? Então tem essas coisas. A tradicional é renovada. O pentecostal é aquele que gira, que fala em línguas. O batista, o congregacional, já é o cara que não fala em línguas, que não grita. Ele acredita que o Espírito Santo é algo mais leve, que entra em você sem fazer escândalo, sabe? Aí vai ter outros que vão dizer que, tipo assim, que Agostinho trouxe muitas coisas pagãs. Quando fala que é pagão dentro de uma religião, é porque trouxe de uma religião de fora para dentro de uma outra religião. Então Agostinho, ele frequentou catolicismo, frequentou outras religiões e trouxe para dentro da igreja. Então, movimentos às vezes de outras religiões para dentro. Então isso misturou muita coisa e acabou que surgiu outros dogmas por meio disso. Enfim, eu vou ficar aqui infinitamente falando. São milhões e milhões de filtros, mas sim, existem inúmeras. Só para explicar que existem inúmeras diferenças de uma igreja para outra igreja. Então, tipo assim, a galera se identifica mais com uma denominação, vai para lá. Se identifica menos com outra, sai dessa e vai para outra que se identifica mais. É basicamente isso. É tudo a mesma coisa porque segue a Bíblia, mas cada uma se comporta diferente e interpreta da maneira diferente, sabe? Só que na minha cabeça, assim como da cabeça de cada um que segue uma, né, aquela é a mais certa, né? Enfim, é uma questão muito pessoal.
perfeita sem falhas. Você escuta o pastor dizendo que quem transa fora do casamento vai pro inferno, quem se toca vai pro inferno, quem fica com alguém sem... Exatamente, Millerhead, exatamente. Os Mormons têm a igreja muito pontuda, já percebeu? Pelo que eu já li há um tempo atrás, é para Jesus, quando voltar, né, que ele for buscar a igreja, ele vai ver os pontos das igrejas, aqueles pontos ali, e ele vai chamar, sabe, aqueles pontos. Pelo que eu lembro, é isso, sabe, dos Mormons. Tem esse rolê aí. Então, cada um vai ter uma interpretação diferente, cara. Tem uns que são muito fora, que a gente. A católica já tem muitos livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São aqueles que não estão dentro do Concílio de Trento, de 1545, da Bíblia original. Eles acrescentam livros ali dentro da Bíblia. Então, a Igreja Católica tem mais livros que é protestante, né? Então, livros foram retirados, livros foram acrescentados, isso é chamado de apócrifo dentro da Bíblia. E aí a católica já segue mais coisas, sabe? Então, tipo assim, coisas que o protestante nega e fala, não, isso aqui não aconteceu, isso aqui não é base. Enfim, é o que eu falei, cara, a Bíblia é complexa porque ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Foram 3 línguas ali por muitas pessoas. Então isso acaba gerando muitas interpretações. Ah, que isso, Ken? Que sério, é? As igrejas são lindas. Eu também, Quem mano. namora Eu também, Millie. Eu não sou muito fã, mas as igrejas são bem bonitas. vai pro inferno e etc. E eu passei bons anos da minha infância pensando que isso iria acontecer comigo. Eu lembro muito bem de momentos onde eu tava jogando videogame. Mano, é porque filosofia medieval é uma das coisas mais estudadas em teologia, né, cara? E eu participava das aulas, eu gostava das aulas. Então, porra, Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, Agostinho. Eu estudei bastante esses Do nada caras. vinha na minha cabeça um pensamento repentino de que eu ia morrer e queimar eternamente, porque, sei lá, dei um beijo ou selinho numa colega da escola. E, mano, demorou muito pra que eu deixasse de me culpar e entendesse que eu era só uma criança me descobrindo. E esses traumas me acompanharam até a adolescência, onde Esse é eu o me B.O. culpava por coisas... Pra vocês terem noção, mano, teve uma época que tinha uns 9, 10, 11 anos, por aí mais ou menos. Por aí, entre esses 9 e 11 anos, assim, a galera da igreja, os pastores visitaram a minha casa, fizeram visita, e eu era muito fã do Ben 10, tipo, muito fã do Ben 10. Eu tinha a coleção dos bonecos do Ben 10. Eu ia pra Madureira, porque na Madureira era muito barato, e eu comprava todos os bonecos do Ben 10, os filmes do Ben 10 em live action, as séries animadas, as camisas do Ben 10, eu tinha tudo adesivo, meu quarto era tudo adesivado do Ben 10. Eu tinha um sério hiperfoco em Ben 10 na cidade, desde que era criança, na verdade, né? Mano, o pastor não me traz um estudo do Omnitrix, falando que representa o cataclismo que foi a época da expulsão dos anjos caídos e aquele relógio tinha os demônios e os caralho, e convenceu a minha família desse argumento e fizeram entregar tudo que eu tinha do Ben 10, que basicamente hoje daria mais ou menos uns R$ 2.000 de Ben 10, que eu acumulei na minha vida inteira que eu ganhei de presente, que eu pedia na época que era criança, mano. É, enfim, R$ 2.000 de hoje, tá, gente? Da época devia ser uns 200, R$ 100. É porque inflacionou muito o nosso dinheiro, né? Mas aí fizeram eu queimar, tipo, jogar numa fogueira tudo e ainda observar os bonecos derretendo. Cara, eu tenho essa visão até hoje, mano. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal com isso, cara. Então, o que ele tá falando, eu sofri, cara. Foi foda. Foi foda. Dentre outras inúmeras coisas, né, cara? banais, tipo ficar com alguma menina na escola, ter vontade de experimentar alguma bebida, sei lá, atitudes... Eu não ficava com ninguém, mano. Mas esse que era o bizarro. E não era porque eu não tinha não é falta de oportunidade. Acontecia a situação ali e eu falava, não tá certo, não é coisa de igreja. Só que assim, eu vi o filho do pastor, por exemplo, não pode usar tal marca porque marca é do diabo. Lembro da Cavaleria, alguma coisa assim, eu esqueci, Cavaleira, eu esqueci o nome da marca. Não pode. Aí vai lá e queima o tecido. Quando eu vou ver, o filho do pastor tá usando aquela marca que ele falou que não pode. O filho do pastor já trocou 4 vezes de namorada. E é sempre as mais bonitas da igreja. E daí vai. E daí vai, sabe? E daí por diante. E aí, tipo. Cara, eu tenho muita história pra contar dentro de igreja, mano. É só papo que. super normais de um jovem. E pouco tempo depois, com uns 14 anos, isso piorou muito quando eu fui discipulado por um pastor que me proibiu de Exatamente, Lele, exatamente. Tinha uma menina que eu. Porque pra você namorar na igreja, pra quem não sabe como é que funciona, você tem que conversar com o pastor.
Tipo, pra orar pelaquela pessoa, pra ver se realmente é uma vontade de Deus você namorar aquela pessoa. Vocês podem achar um absurdo, gente, mas pra quem cresce nesse meio, é muito normal. Sabe? Ah, eu vou ver se dá vontade de Deus que eu fique com aquela pessoa ali. E aí tu ora, tu fala com o pastor, ele abençoa. Tu vai falar com a pessoa aceita, vocês oram, vocês não namoram, beleza? Vocês, depois de orar, vocês namoram juntos. Tá? Tem vários processos até chegar ao namoro. E, enfim, eu na época tinha falado com o pastor da situação, a garota tava super afim e tal, só que aí ele foi e falou com ela pra não fazer nada. Por quê? O filho dele tava apaixonado na mesma menina. E aí, tipo assim, ele mexeu mó situação, mó rolo, pra menina ficar com o filho dele, sabe? E, tipo, a menina ficou tão constrangida que, mano, ela saiu da igreja, ela saiu da cidade hoje, mas ela ainda continua de igreja e tal. Hoje ela é missionária, cara. Hoje ela é missionária e ela tá nos Estados Unidos. Ela tá numa igreja dos Estados Unidos. Foi por causa desse rolê aí que eu aprendi a tocar violão, chat. Foi por causa desse rolê que eu aprendi a tocar violão. Essa pessoa volta pra trás. Live extra de fofoca, exatamente, mano. Que desgraçado. É, joguinho foi de F? Não, mano, tá de pé. Eu passei por todas as etapas? Pois é, mano. Tu entende, né, cara? É bizarro, mano. Conversar com meninas da minha idade, porque isso era pecado. E assim eu passei talvez um ano sem fazer isso. Eu lembro É. que na época até tinha uma amizade do ensino fundamental com uma das poucas amigas, né, que eu tinha, e eu disse que não podia mais ser amigo dela porque, segundo o pastor, não existia amizade entre homem e mulher. E bom, hoje a gente nem conversa mais. O pior de tudo é É que eu isso aí. sempre tive poucos amigos. Na verdade, sobrou 2 ou 3 que eu conto nos dedos. Por que você fez isso, Alexandre? Tá perdendo a. Mano, basicamente eu tô falando da minha vida na igreja. Porque mandaram um vídeo aqui falando de expondo a parte nas igrejas evangélicas, né? E eu tô falando tudo o que eu vivi, né? E, tipo assim, mano, pra ser sincero, eu não tenho ódio de igreja, pelo amor de Deus, tá? Não tenho nada. É o que eu falei, não tem nada a ver com igreja, com evangelho, com cristianismo, com Bíblia. Tem a ver com pessoas que lideram essas paradas, sabe? Por não conviver nesse meio, não tô falando de fé, mas desse círculo de gente problemática. Exatamente. É disso que eu tô falando. A igreja, gente, faz coisas maravilhosas, tá? Faz ações sociais que, sabe, tu. Eu penso no mundo assim, sem a igreja fica um lugar muito mais caótico. Querendo ou não, a igreja prega o amor. Existe gente que faz preconceito, existe gente que faz um monte de coisa errada, mas ela prega o amor, ela faz muita ação social boa, né? Inúmeras vezes já vi gente na rua, né, a igreja saindo em peso, assim, fazendo comida, juntando a galera, dando para os moradores de rua e tal, as comidas, dando roupa, dando abrigo, dando trabalho. Então, assim, os traficantes mesmo já têm um certo a maioria deles, um afeto pelo cristianismo e, tipo, isso deixa eles mais, sabe, ali na situação. Várias vezes já consegui sair de uma situação por conta do cristianismo. Então, assim, cara, eu imagino um mundo muito caótico. Então, não é por conta do Muito cristianismo, prazer. Eu sou é Mourinho. por conta das pessoas, né? Que até a Bíblia fala também, os falsos profetas estão aí pra isso, né, mano? Muitas pessoas falando mal, liderando mal, e as pessoas acabam perecendo por falta de conhecimento, que também é bíblico. Essa história é muito boa, né? Porque a melhor época pra se criar lembranças e cultivar relacionamentos é justamente o momento onde eu tava sendo privado de tudo. Eu não podia ir no shopping, não podia ir na casa de um amigo, tudo era muito restrito. E cara, isso me prejudicou demais. Eu já falei em outros vídeos, mas eu tenho um mini problema às vezes de socialização. Não é Bíblia não, bolacha, é o pastor. É o que eu tô falando, não tem a ver com a Bíblia, tem a ver com a liderança. De falar e tal. E, cara, então era de extrema importância pra mim ter desenvolvido essas relações, esse repertório logo cedo. Mas não, o Samuel de 10 anos precisava se preocupar em ler a Bíblia e não ir lá pra baixo. Então, assim, me abrindo com vocês, eu posso dizer que a minha vida foi bastante prejudicada pela igreja, por causa das restrições, a criação rigorosa, a lavagem cerebral. A maior parte das pessoas também. costuma se lembrar da infância como um momento... E pior, mano, que eu... Ah, entendi, Alexandre, entendi. Conversei com um cara aqui, fala, Phelps. A igreja realmente tem seus problemas, o que eu percebo é que as pessoas, quando vem um problema na igreja, só se afastam dela. Mas o mundo é cheio de problema e coisa errada, mas ninguém quer sair dele. Ah, na verdade, Ben 10 mandou R$1. porra, Olá, meu campeão. Eu não sabia dessa sua história. nem Sabe fudendo, que eu, Ben Tennyson, não morri queimado, hahaha. nem Relaxa, fudendo, Eu já mano. derrotei esse pastor e sua família defeituosa. Eles não foram páreos para o bola de canhão.
Eles estavam junto de Vilgax. E eu tive que Caralho! pôr um fim neles. Mas me diz aí, qual é seu alien favorito? O quê? Ah, cara, tá na hora de virar herói. Foi mal, tenho que ir. Ah, Valeu por cara, tudo, João. muito incrível, muito incrível. Muito obrigado aí, mano, pela donation e pela história. Mano, foi foda. Essa aí foi foda. Cara, meu alienígena favorito, mano, eu sempre gostei muito Cara, eu tinha uma coleção, né, cara? É difícil escolher um. Ah, pô, cara, acho que o XLR8. XLR8, ele era muito legal. Eu gosto muito de todos, né? Mas, pô, o XLR8, ele é histórico, ele é veloz e tal. Embora o Massa Cinzenta seja muito inteligente e pequeno, o Renomossauro Supremo, o Quatro Braços, o Diamante, o Tocha, né? E mano, eu conheço, vocês acham que é brincadeira? Eu conheço, eu era muito fã de Ben 10. Até hoje eu tenho a Besta, né? A, tô lembrando aqui, eu tô lembrando os nomes deles. Cara, pior que se eu parar pra pensar assim, eu vou lembrar do nome. E pior que Massa Cinzenta, exatamente. Paralelepípedo é meta, mano, é meta. Obrigado aí pela doação mais uma vez, mano. Porra, o Ben 10 falando foi incrível, mano. É o John, só que é inteligente? É porque é pequeno e calvo, mano. Sacanagem, cara. Muito leve, de brincadeira, socialização, Pô, Kombi, perdeu muita coisa, hein? Sinto muito, mano. Sinto muito. Vai ter que ver no VOD da live. Sinto perdeu muita coisa e perdeu conteúdo bom, Kombi. Perdeu principalmente, e conteúdo tudo bom. mais. Só que eu digo com toda certeza que o meu Chat, eu tô a fim de pegar um microfone igual o dele. Eu acho que ele tá custando uns 200, 300 reais, mais ou menos. É um microfone bom, mano. melhor momento de vida é hoje em dia, onde eu preciso lidar com as obrigações da vida adulta e mesmo assim parece infinitamente mais leve pra mim do que quando eu era uma criança. E isso é muito pesado. Até pouco tempo atrás É. eu tomava 2 remédios controlados porque tinha E tipo, lembrei que eu tava falando, eu trabalhava na igreja também. Tipo, eu era do teatro. Gente, eu já fiz Jesus várias vezes na igreja, tá? Só pra vocês saberem. E tipo, isso era um peso do caramba, porque é um peso muito complicado. E assim, eu já fiz muito teatro, né? Desde pequeno, na verdade, eu fazia teatro e tocava também. Tocava e cantava. Com esse cabelão também, com esse cabelo, mano. Eu nem sempre tive um cabelo grande, já tive época de cabelo curto. Por que será que Jonas era o Jesus? Pois é. E tipo, igreja grande, né, mano? Era uma pressão. Então, tipo, por estar fazendo um papel desses e tal, aí era muito pesado pra mim, porque eu tinha que chegar na igreja muito cedo. Eu não frequentava a igreja aos domingos. Eu frequentava todo dia. Todo dia tinha alguma coisa. E tinha que chegar na igreja às 5 horas da manhã, às vezes, pra orar, sabe? E fazer coisas na rua. Pô, quantas vezes eu fui na rua e tal. Mano, entrar em lugares, sabe? Você não tem noção de eu já entrei pra entregar papelzinho, pra fazer as coisas, mano. Eu não tô falando, tipo, de perturbar trabalhador. Não, mano, é de entrar nos lugares, comunidade sinistra, com os caras, sabe? E chegar e falar pros caras. Então, assim, mano, criança, eu passei por muita coisa, sabe? E o Ali era o cara que perturbava. Bom samaritano, sabe? Sei. Papel de demônio nunca fiz, não. Nunca me botaram pra fazer isso, não. Já fiz teatro de mãos, teatro mesmo. Teatro com música, já fiz tanta coisa, propaganda, filme. Nossa, já fiz tanta coisa, mano. Eu trabalhava dentro da igreja, né? Então, assim, é. Quando eu tive a minha banda, quando eu decidi fazer uma banda, foi bem escandaloso, sabe? Foi bem escandaloso. Então, eu perdi muitas amizades, perdi muitos contatos. E é isso, minha vida foi um escândalo, porque eu mudei muito de 2018 para 2019. Quando eu me formei, eu simplesmente quis ter uma banda e fazer filosofia. E aquilo foi tudo, foi o cúmulo para deixar todo mundo muito irritado. A questão de me chamar para conversar, me chamar na chincha e, cara, tanta coisa que já aconteceu, não ficaria surpreso. Já fez tudo em John. Só falta falar que já fez polidense. Pois é, mano, era sinistro, cara. Era sinistro. Mas também, quando chegou 2019, eu quis fazer de tudo também que eu nunca tinha feito antes. É complicado, cara. É o que eu falei, mano. Se você atrasa Se você inibe alguém de ter uma infância, inibe alguém de ter adolescência, aquilo vai se acumulando e uma hora aquilo vai soltar pra frente, sabe? Só que quando você fica mais velho e fica com uma adolescência atrasada, a sociedade não aceita isso muito bem, sabe? Porque ver adolescente fazendo coisa de adolescente é uma coisa.
ver uma pessoa de 20, 21 anos fazendo coisa de adolescente de 16 já é visto com maus olhos, sabe? Então eu passei por isso também. Gente, eu passei por muita coisa. E é isso, eu passei por isso, entendeu? Então é complicado. Ansiedade e depressão, muito provavelmente desenvolvidos nessa época. Hoje eu não tomo nenhum, mesmo com a vida teoricamente mais difícil. E eu sempre procuro trazer os dois lados da moeda nos meus vídeos, mas eu acho que hoje não tenho muito a dizer sobre coisas boas da igreja. De qualquer forma, é importante deixar É. claro que o problema foi que eu cresci num ambiente antigo, onde as coisas eram bem mais despreparadas. Hoje eu vejo que em muitas igrejas maiores, de renome e tal, existem escolinhas para as crianças não assistirem o culto dos adultos, psicólogos, pedagogos dedicados a não traumatizar elas com assuntos pesados. Entendi, Cap, entendi. Só que na minha época não tinha tanto essas coisas. Pô, Phelps, tem que. É interessante você dar uma aberta nos horizontes assim, mano. É interessante, ainda mais nessa época. E acredito que quem está me assistindo e passou por essa situação Verdade, Kombi, julga. E julga com força. sabe bem que realmente era bem mais precário. Só pra vocês terem uma noção Eu sei, cara, eu sei que era do precário. quão grave isso foi, que eu só consegui me libertar desse peso aos 19 anos. Pouco tempo Caralho, eu também! Não, eu também? Eu também! 18 e 19, eu saí da igreja, tinha 17, 18, mas eu comecei a fazer as coisas mesmo com 18, 19, que eu criei coragem. Eu tive um ano pra criar coragem a fazer as coisas. atrás, quando comecei Criar coragem pra beber, pra fazer algumas coisas que eu nunca fiz, mano. Eu fui beber pela primeira vez com 18, 19, mano. 18, 19 anos. Primeira vez eu fiz tudo com 18, 19 anos. Tudo. a fazer terapia por minha própria conta e disse pros meus pais que eu não queria mais ir na igreja só por medo. Mas vocês devem ter percebido que o título dessa parte do vídeo é Teatro da Santidade. Pois bem, durante toda a minha adolescência eu tentava ser de fato um bom cristão. Eu lembro que passei muito tempo evitando ficar com outras meninas, me satisfazer sozinho, Tem que trabalhar, preciso conversar com minha como? Trabalhando, mano. Muito obrigado por isso mais uma vez, falar cara. palavrão e tudo mais. Inclusive, uma vez eu tentei assistir Dragon Ball que passava na TV Globinho, só que meus pais disseram que era do demônio. Anime era do demônio no geral. Qualquer coisa que era anime era endemonizado, mano. Pô, Kink, é complicado, cara. Eu entendo você. E até hoje eu não assisti esse anime, cara. Dizem que é muito bom, mas comenta aqui embaixo. Ou seja, eu me privei de vários prazeres e experiências normais de uma criança e adolescente pelo puro medo e a Ao Ben proibição. 10 e eu ao sempre Cap. invejava os jovens da minha época que podiam simplesmente serem jovens, adolescentes. As famosas festinhas de 15 anos da escola, as primeiras ficantes, namoradinhas, rolês de procedência duvidosa, tudo isso eu nunca tive. Também e quando não. finalmente fui ter, eu já tava com 19 anos Cara, trabalhando e exatamente! Eu passei pela mesma coisa. estudando. E aí eu acho que a magia já se perdeu. Quando você tem 15, 16, a experiência de fazer essas coisas pela primeira vez é algo muito, mas muito leve e inocente. Agora, quando isso acontece na vida adulta, tem várias consequências. Você não pode mais sair por aí fazendo tudo achando que a vida não cobra. Só que foi exatamente o que aconteceu comigo. Minha adolescência foi tardia e eu só fui conseguir viver aos 19 anos, o que na minha cidade e círculo de amigos Curitiba, mano, eu vou te conhecer. Galera, eu vou conhecer o Samuel Baum. Vou conhecer ele, mano. Eu vou conhecer esse cara. Conhecer esse cara, eu vou falar, mano. Cara, a gente é muito parecido, mano. Que papo absurdo é esse, cara? Porra. era algo bem tardio. Comenta aí como é na sua. Quando eu finalmente fiquei mais velho e olhei pra trás, percebi que a maior parte das pessoas não eram tão santinhas assim. Só fingiam isso na igreja. Dragon Hoje Ball. Mano, eu também, mano. Eu também. Depois que eu saí da igreja, eu vi uns vídeos. Não vou falar nada, não, mano. eu tenho a mais absoluta Não, isso aqui é de sacanagem pra não falar, certeza não. de que 95% dos casais evangélicos Troca transam experiência de antes do vida. casamento. As pessoas se pegam sem compromisso, traem, bebem, vivem uma vida completamente É esse aí que ele falou. Não, é esse aí que ele falou. É esse aí que ele falou. Exatamente o que ele acabou de falar. mundana, É o que eu falei, cara. A gente viveu coisas parecidas, eu e ele. mas na igreja todo mundo é santo, quilometragem zerada. E bom, rapaziada, eu não vou me alongar mais porque o vídeo já tá indo pra uma bad vibes, o que era algo esperado pra Tipo, mano, depois que eu saí da igreja, eu vi um monte de coisa acontecendo, tá ligado? Parece que eu saí de uma caixa, de uma bolha. Foi muito louco. Foi muito louco. Aquela sensação foi muito única. É. Eu não sei dizer, mano, mas foi algo muito louco. Foi algo muito louco. Eu só sei que eu vi tudo muito diferente. E aí eu comecei a ver as coisas, sabe? Conheci pessoas, outras mais pessoas novas. Dei liberdade pra pessoas novas também na minha vida. E aí o pessoal começou a mostrar. Olha aqui, olha isso aqui. Caralho, caralho, caralho. Fulano, fulano. Meu Deus! Complicado, mano. falar a verdade, porque infelizmente a minha
Exatamente, como é isso que eu vou A fazer. experiência não foi das melhores. Eu só queria mostrar Ver a realidade, mano, pela primeira vez. E, tipo, a escola que eu frequentava tinha religião, era uma escola cristã também, mano. Eu era de uma escola cristã. Até o. Eu fui pra uma escola normal, vamos dizer assim, no 7º ano do fundamental. E aí, no 7º ano do fundamental, a partir dali, quando eu tinha meus 13 anos, que eu comecei a ouvir as pessoas xingando dentro de sala de aula, ver as pessoas batendo, ficando, acontecendo essas coisas. Antes dos 13, acho que é 13, 7º ano, né? Acho que antes, ou 12, acho que é 12, eu tô confundindo, é 12 anos. Antes dos 12, eu não tinha noção, depois dos 12 eu tive. 12 anos, né? Eu tive 12. Eu fiz o 7º ano em 2013, eu tinha 12 anos. 12 anos. Então é isso. 13 e oitavo, verdade. Eu fiz oitavo em 2014. Então, em 2013 eu tinha 12. Isso aí. Aí eu. pra vocês o quanto de falsidade e falcatrua existe nas igrejas, aquilo que muita gente já sabia, como lavagem de dinheiro, enganação de fiéis, hipocrisia descarada, mas ao mesmo tempo coisas que só alguém que viveu lá por 17 anos poderia saber. Falsa santidade, doutrinas rígidas e muita manipulação em massa. Eu deixei de aprofundar muitos temas aqui, eu sei disso, porque um vídeo dissecando os problemas da igreja seria muito maior, mas eu preferi fazer um apanhado geral. Só que olha, vou dizer pra vocês que assunto não falta, hein? Tem até pastor praticando uma palavra que eu não posso dizer o Cara, tem muito mesmo. nome por aí. E nesse momento do vídeo eu sei que todos os evangélicos Eita! Mentira, mentira. Estão ouvindo essa música? No fundo do vídeo? e cristãos do meu canal já foram embora e se desinscreveram. Mas, pra quem tem um pingo de maturidade e tá disposto a escutar a história toda antes de comentar groselha aqui embaixo, eu gostaria de deixar isso, claro meu amigo? que é óbvio que nem todas as igrejas são assim. É óbvio que eu tô Caraca! generalizando, tem muito lugar Pô, bom. esse cara. Mano, esse cara tá muito parecido comigo, Eu hein? entendo que a igreja cumpre um papel social e de Ó, Samuel. Tô fazendo meus vídeos e boto música de Outer Wilds em tudo, mano. construção de caráter muito importante na sociedade. Várias pessoas só conseguem viver de maneira decente, sem se destruir, beber, se drogar, indo na igreja. Afinal, eles são ótimos em fazer É o John Careca. trabalhos sociais bem interessantes. Ele é o Mas seu a irmão gente perdido. não pode ignorar os Conhece esse cara? pontos negativos. irmão- E acima de tudo, essa é a minha experiência. Pô, mano, eu tô surpreso, porque tudo que ele me falou, tudo que ele me falou é foda. Tudo que ele falou no vídeo foi. Eu me identifiquei bastante. Foi tipo. Certo, sabe? De um pra um mesmo. Eu acho que tenho o total direito de dizer ela, né? Ou será que nem isso pode GOT devia concorrer aos próximos 10 GOT, eu também acho. mais? No post que eu fiz recentemente na aba comunidade, percebi que muita gente se sentiu ofendida. Mas é aquilo que eu sempre digo, se você se ofende por algo que alguém apenas falou, é porque a carapuça serviu. Se alguém me chamar de careca, eu não vou dar a mínima, Caralho, vocês acabaram de chamar o maluco de careca. Olha aí, tomando no cu. Mano, que porra é porque eu essa? não sou careca. É bem simples, fica claro que o xingamento não Que isso, cara? Mano, isso foi bizarro. tem a ver comigo e sim com a pessoa. Mas enfim, chega de explicações. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Não, isso aí foi bizarro. Isso aí foi bizarro. Falaram do maluco careca, ele falou, não, se me chamar de careca. Caralho, mano. Ó. Mandaram mais vídeo aqui no React. Chama o gatinho mandou jogos eram melhores antigamente.